Aula 11. O parto normal. Com a doutora Heloísa Ferreira Brudniewski, ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre os requisitos para um parto normal, a preparação e o que acontece dentro da sala de parto e sobre o pós-parto. Para falar sobre o parto normal, convidamos a doutora Heloísa Ferreira Brudniewski, que é ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Heloísa, o que é preciso para uma gestante ter um parto normal? Bom, toda gestante, toda grávida pode ter um parto normal a princípio, né? Então, ela precisa primeiro, durante a gravidez, se preparar para isso. Então, ela tem que ir colocando na cabeça dela que isso é um processo natural, que a maioria das mulheres vão passar por ele. E aí, aos poucos, o próprio corpo dela vai se modificando, ela não precisa fazer muito para isso. Durante o final da gravidez, ela já começa a ter algumas contrações, essas contrações elas começam a ficar mais fortes, vão ficando mais rítmicas, e aí até o momento que ela entra em trabalho de parto mesmo, e aí com isso ela vai tendo essas contrações bem mais fortes, e aí o colo do útero começa a dilatar. Nesse momento onde começa a ter a dilatação, o bebê vai se encaixando, e aí, no momento onde ela já está em franco trabalho de parto, que a gente fala, ela começa a ter bastante contração e a dilatação ela vai aumentando devagarinho até o que a gente fala de 10 centímetros. E aí, nesse momento, o bebê já se encaixa, passa pelo canal vaginal e aí ocorre o que a gente chama de expulsão, que é quando sai a cabeça e depois o corpo do bebê. Depois disso, a gente clampeia o cordão e corta ele. Aí o bebê já está fora da mãe e aí acontece a dequitação, que é a saída da placenta. Para que tudo isso aconteça, ela tem que ter a dilatação do colo, que é uma coisa importante. Algumas mulheres elas têm contração e não têm dilatação do colo. É raro, mas pode acontecer. E ela tem que ter uma boa bacia para facilitar a passagem do bebê. E o bebê tem que estar em boas condições, que é o que a gente vai monitorando na hora do parto. E se realmente tiver alguma indicação médica, dá para se interromper um parto normal a qualquer momento. As contrações do parto normal, elas são doloridas mesmo, principalmente a hora que a mãe está em franco trabalho de parto mesmo, mas hoje em dia a gente tem anestesia que está ali para tirar essa dor e a mãe consegue ter um parto normal praticamente sem dor. Então, assim, as mulheres elas têm um pouco de medo do parto normal mesmo. Isso, assim, para melhorar, tem que ter bastante orientação durante o pré-natal, mostrar que isso é uma coisa natural, que isso é uma coisa normal, que faz parte do corpo da mulher, que a maioria pode ter mesmo parto normal, então só de você ir orientando, geralmente a mãe vai ficando mais calma, ela vai se preparando e no momento do parto vai tudo tranquilo. É possível você induzir um parto normal desde que você tenha todas as condições favoráveis para isso. Então, primeiro tem que estar tudo bem com o bebê, ele tem que ter um peso adequado, a bacia tem que ser previamente avaliada e se tiver tudo tranquilo é possível induzir, existem medicações que a gente pode usar. O maior benefício do parto normal para a mãe é a recuperação mais rápida, então ela volta às suas atividades mais rapidamente e para o bebê que a passagem pelo canal de parto favorece a saída do líquido dos pulmões e com isso ele consegue apresentar os primeiros movimentos respiratórios com mais facilidade. Bom, o tempo do trabalho de parto é uma coisa muito variável, então geralmente a mãe começa a ter um pouco de contração, esse tempo varia muito de uma gestante para outra, e aí até o momento, até ela nascer, é uma coisa que varia muito de uma pessoa para outra, não dá para prever. Ela tem que ter paciência, o médico também, para que isso chegue até lá. E aí no momento ela vai tendo as contrações, vai apresentando dilatação, existe a ruptura da bolsa que pode acontecer espontaneamente ou não, se isso não acontece o médico pode ir lá e auxiliar, ele está lá para isso, para ajudar. Ela não precisa raspar os pelos antes, nem precisa fazer lavagem intestinal, isso não se faz mais. É feito apenas no momento que ela já está em trabalho de parto, uma limpeza do canal e depois às vezes uma raspagem dos pelos aonde a gente pode fazer um corte, que a gente chama de episiotomia, que é um corte que é feito na lateral do períneo para auxiliar na saída do bebê. Então ele é feito para proteger um pouco algumas estruturas, músculo ou outras estruturas mais importantes. Nem sempre ele é preciso ser feito, se o bebê for pequeno, não é sempre necessário, mas na grande maioria das vezes ele é feito sim. Outra dúvida muito comum é quando tem o cordãozinho enrolado no pescoço. Então as mães elas já acham que não pode ter parto normal por causa disso. Então geralmente
pode ter parto normal, isso não é impeditivo. O que acontece é que no momento do trabalho de parto, a gente vai estar escutando o coraçãozinho do bebê o tempo todo, e se tiver algum problema que sugira que esse cordão que está enrolado está apertado e vai prejudicar a circulação para o bebê, aí sim pode-se pensar na cesárea, mas a grande maioria ele está enrolado de uma maneira frouxa, então é possível que saia o bebê, a gente só desfaça essa circular, que é o que a gente chama, e vai tudo bem. O FORSP é um instrumento que às vezes a gente tem que utilizar ele no final do parto. Eles são 2 colheres que a gente coloca para auxiliar na saída do bebê quando ele já está um tempo parado no canal de parto, para não ter nenhum prejuízo maior para ele. Ele não vai causar nenhum prejuízo para o bebê, nem para a mãe. No momento onde se coloca as colheres, ela já está anestesiada, então ela não sente essa passagem da colher. E aí você só coloca, fica mais ou menos aqui na cabecinha do bebê, isso não machuca o bebê e auxilia na saída dele. A recuperação do parto normal, ela é muito tranquila, a mãe ela volta a fazer suas atividades muito rápido, logo depois ela já consegue levantar, ela consegue sentar, ela pode ter um pouquinho de dor no corte, para isso a gente tem algumas medicações ou locais ou analgésicas que a gente toma, isso melhora rapidamente. E esses pontos da episiotomia, eles reabsorvem, depois de 15 dias não tem mais quase nada do corte, cai sozinho esses pontos. Tem muito pouca dor depois do parto normal, o que ela pode sentir é um pouco de cólica, principalmente no momento da amamentação, decorrente de um hormônio que a mãe libera, que faz o útero contrair. Então ela amamenta e sente cólica e às vezes tem um pouquinho de sangramento nesse momento. A mãe ela vai apresentar o inchaço, que é normal, depois que nasce, sendo parto normal ou não, que é decorrente de toda uma redistribuição de líquido que acontece depois que nasce o bebê. Então é comum ela apresentar um inchaço e depois isso vai melhorando devagarinho, depois de uma semana ele já está praticamente sem mais nada. Então depois do parto, a mãe ainda vai continuar menstruando, isso daí é normal, pode durar até 40 dias, esse sangramento ele vai mudando, começa mais forte, vai diminuindo ao longo do tempo, vai mudando a coloração e vai ficando cada vez menor. E geralmente pode durar até uns 40 dias. Doutora Heloísa, muito obrigada pela aula. Espero que as nossas mães tenham perdido os medos, derrubado alguns mitos sobre parto normal. Sim, eu que agradeço. E eu queria que todas as mães que estiverem assistindo ao curso, que tenham um bom parto, fiquem tranquilas, que a maioria vai tudo bem, vai estar tudo certo e é isso. A próxima aula será sobre o parto cesariano.